Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, nos envolvam hoje e sempre. É mais uma vez uma alegria poder estar aqui, contribuindo de alguma forma para a doutrina dos Espíritos, para os ensinamentos de Jesus que Ele nos trouxe há tanto tempo e agora o Consolador prometido e a pleiade de Espíritos que os acompanham nos possibilitam agora entender melhor a mensagem que Ele veio trazer há 2000 anos para nós. O nosso tema de hoje é a casa espírita. E a pergunta que vamos fazer agora, ela serve para todos, inclusive para nós próprios. E ela vai se estender como reflexão durante nessa nossa trajetória de reflexão. O que eu venho buscar na casa espírita? É a pergunta que fica. A doutrina espírita, em relação com as outras doutrinas e religiões, ela é muito nova. Levando em conta e se comparando com as outras, é muito nova. Existem doutrinas e religiões milenares. A doutrina espírita tem menos de 2 séculos. E por isso mesmo, a pergunta que fica, o que eu venho buscar aqui? Se existem tantas doutrinas milenares, tantas religiões milenares, o que eu venho buscar? Podemos dizer que o público da casa espírita é um público flutuante. Talvez justamente por isso. Talvez por ainda termos em mente que a casa espírita é um lugar em que apenas nos direcionamos para buscar algo que precisamos e quando conseguimos, nós não voltamos mais. Talvez porque pensemos que a casa espírita não é ainda para ser seguida como as outras doutrinas e religiões, e sim apenas para buscar algo. E podemos classificar que o público em geral que frequenta a casa espírita, ele anseia praticamente 3 pontos específicos. Ou é a busca da cura física, ou é a busca da cura espiritual, se livrar de uma obsessão, ou é o consolo da perda de um ente querido. Não é mais ou menos isso que a gente vê nas casas espíritas? Ah, eu vou lá para buscar uma cura física. Ah, eu vou lá para me livrar de um obsessor que está me perseguindo. Ah, eu vou lá porque eu perdi um primo, um irmão, um ente querido, então eu quero buscar o consolo. Diz que lá na casa espírita, já que eles falam com os espíritos, então quem sabe eles podem falar com o meu ente querido e podem trazer uma consolação. Não é assim que acontece? Bom, se a pessoa vem buscar a cura física de um mal físico, ou que pelo menos ele acha que é só um mal físico, ele vai chegar aqui na casa espírita. Primeiramente, ele vai ser orientado a passar pelo atendimento fraterno, onde vai ter uma pessoa habilitada para escutar e para analisar o seu problema físico, que ele veio buscar a cura, e vai ser indicado para ele um tratamento, um passe específico de saúde, no caso. E ele vai começar a vir os dias que a casa funciona e vai receber esse tratamento, esse passe específico. Mas com o passar do tempo, ele vai notar que não é só ele vir na casa espírita com aquele pensamento de vir buscar, como numa farmácia. Eu venho buscar a cura, eu pago o remédio, vou embora e não volto mais. Não é assim que acontece? Os que chegam e já conseguem a cura física, muitos deles não voltam mais na casa, porque ainda tem esse pensamento de vir buscar e ir embora.
Se ele continuar seguindo a casa e o tratamento, ele vai começar a notar que depende muito mais dele do que da própria espiritualidade para ele conseguir a cura. Porque também não adianta, tem gente que vem na casa espírita e ele se senta no banco e fala assim: eu quero ver, senão não acredito, eu quero sentir alguma coisa, senão não acredito, eu quero sentir alguma coisa diferente, senão não acredito. Quando chega na hora do passe do tratamento, ele senta lá, ele não acredita, ele quer ver para crer, então ele fica brindado. Ele fica brindado. Ele não sente nada, ele não sentiu melhora nenhuma, aí o que acontece? Algo muito cotidiano acontece. Eu acho que o centro lá que eu fui não é muito bom. Eu não senti nada. Eu vi falar que tem um lá do outro lado da cidade. Eu vou lá. Ele vai no outro e também não sente nada. E vai no outro e também não sente nada. Quando ele está quase desistindo, aí ele fica sabendo que tem um centro a 800 quilômetros longe da cidade dele. Ele pega uma van apertada, se acotovelando junto com todo mundo. Ele faz 30 paradas no meio do caminho para ir no banheiro, para comer alguma coisa, o desodorante já venceu, e aí vai passando o tempo. Quando ele chega lá nesse bendito lugar, ele já está prostrado, cansado, diminuído, exaurido as suas energias. Aí o que acontece? Ele passa pelo tratamento do tal lugar diferente e ele fica bom. Por que acontece isso? Porque ainda a gente tem um pensamento ancestral de barganha, de troca, de achar que para você conseguir algo, você tem que sangrar a troco daquilo. Você tem que sofrer, você tem que fazer um sacrifício em troca. Então, nesse meio tempo que ele estava nessa van apertada, nesse lugar longínquo que ele optou por ir, nesse meio tempo ele foi fazendo uma introspecção dele próprio, ele foi sentindo que aquele lugar era longe, ele foi ficando cansado, ele foi se desarmando. E esse seu desarmar fez com que ele se abrisse aquela blindagem que ele tinha, naquele centro que era tudo ali pertinho da casa dele, 10 minutos da casa dele. E ele abriu o seu campo vibracional e, sem querer, ele permitiu que a espiritualidade de lá agisse e ele recebesse o resultado. Mas a espiritualidade de lá é a mesma daqui, onde ele se diz não ter sentido nada. Mas o que aconteceu? Ele se desarmou, ele ainda com aquele pensamento de troca, de barganha, de sofrer um pouco a troco do milagre, de alguma coisa, e pela sua falta de informação, lá ele se desarmou e lá ele conseguiu. Mas a espiritualidade de lá, de 800 quilômetros de distância, é a mesma daquela da cidade dele. É a mesma do centro, da esquina da casa dele, onde ele poderia ir confortavelmente, tomado um banho, tendo se alimentado. Mas não, lá ele não sentiu nada. Porque ele ainda tem aquele pensamento de ter que sofrer a troco de alguma coisa. E quem vem em busca de se libertar de uma obsessão? Bom, é o mesmo procedimento. Ele vai passar pelo atendimento fraterno, possivelmente ali o atendente vai ter uma habilidade, uma facilidade melhor de detectar que no seu campo vibracional, na sua aura, ele tem algum espírito que provavelmente esteja acompanhando ele, e vai ser dado um tratamento específico, um tratamento de paz específico para um problema espiritual. Aí ele vai começar a vir no centro, nos dias marcados, vai tomar o passe, mas também acontece a mesma coisa. Com o passar do tempo, se ele continuar a frequentar, ele vai começar a entender que também depende muito mais dele para melhorar daquela obsessão
do que da espiritualidade que vai ter que interferir a seu favor. Por quê? Porque a gente está cansado de ver nas sessões mediúnicas o quê? Espíritos que vêm dizendo ser chefe de falange das trevas, espíritos muito endurecidos e que com a habilidade do dialogador, que antigamente falava doutrinador, a gente nota que aquele espírito que se diz tão assim trevoso e bravio, que está seguindo aquela pessoa que vem buscar ajuda no centro espírita, ele é um pobre coitado. Que na verdade o que ele mais tem, na verdade, é ignorância. Mas também não é só culpa dele. Pode haver alguma mágoa do passado, de outra encarnação, que ele tenha com aquela pessoa. Mas existe uma coisa que o dialogador vai ter que colocar em pratos limpos com ele, é claro, com amabilidade, com doçura, com calma, não tocando, mandando embora, mas explicando para ele que se existe ainda alguma mágoa dele com aquela pessoa que ele se ligou, ele tem que entender que se aquela pessoa já se reencarnou, ela já aceitou um plano reencarnatório, reparatório. Ele entendeu que fez o mal para alguém na outra encarnação, mas já aceitou uma reencarnação. E ele, como obsessor, ainda não reencarnou, porque ele não entendeu. Ele não entendeu aquilo. Então, ele vai ser auxiliado, ele vai ser direcionado e vai ser convidado a vir ao centro espírita, como nós encarnados estamos aqui hoje, vir aqui junto com o público e escutar os ensinamentos que a Casa Espírita oferece, para ele entender que aquela mágoa, que aquele sentimento de vingança não vai levar ele a nada. E aí a gente costuma dizer que existem dois caminhos para o obsessor. Ele pode, vendo a mudança do seu perseguido, porque daí a pessoa que está ali pedindo ajuda para a obsessão, com a frequência na Casa Espírita, ela vai começar a desfrutar do que a Casa Espírita tem de melhor, que são os ensinamentos, a reforma íntima, a sua melhoria como pessoa. Então existem dois caminhos. O obsessor, a gente costuma dizer que a pessoa que vai se modificando, que vai se melhorando, ela vai ficando como que ensaboada, lisa. O obsessor não consegue mais se acoplar nela, encostar nela. Ou ele vai embora, se distancia da pessoa, ou ele vira amigo e começa a frequentar e começa a trabalhar junto. Não é porque ele é obsessor que ele vai ser expulso da Casa Espírita, não. A vontade dos bons amigos espirituais é que ele fique e que ele se torne também um integrante da família dos espíritos do bem. Porque a maioria das vezes a gente tem um problema de obsessão, a gente vem muito com o pensamento de vítima. Ai, aquele obsessor está me perseguindo, ele está fazendo mal para mim. Sendo que, na verdade, é você que está causando que essa companhia venha junto com você. São os seus conceitos, preconceitos, são os seus vícios que muitas vezes fazem com que ele fica ali aderido a você. Quantos obsessores que vêm na mesa mediúnica e falam assim, olha, não é eu que faço ele beber, é que ele vai onde eu gosto e eu bebo junto. Eu só vou de carona. Eu não obrigo ninguém a beber. Ele faz o que eu gosto, eu estou junto com ele. A partir do momento que você vai frequentando a Casa Espírita, entendendo o mal que o vício faz, se for esse caso, o obsessor ele vai também se distanciar. Mas depende de nós. E se for o caso de o consolo de uma morte de um ente querido? Em muitas casas existe o trabalho das cartas consoladoras. E a maioria das casas espíritas não tem. Mas nem por isso a pessoa vai deixar de ser auxiliada. Nos lugares que tem as cartas consoladoras, no tempo certo daquela entidade, quando ela tiver condição, logicamente ela vai vir se comunicar
e a pessoa vai receber o consolo. Nos lugares que não tem, é o mesmo procedimento. Ela vai passar pelo atendimento fraterno, vai ser explicado para ela a realidade da vida, do desencarne, da reencarnação, e ela vai entender o porquê daquilo, que aquilo aconteceu. E vice-versa, você pode vir primeiramente pelo um problema de consolação do ente querido que perdeu, você pode vir por causa de uma cura de desobsessão ou uma cura física. Em 1997, nós fomos acometidos de uma infecção hemorrágica intestinal. E embora já tivéssemos o convívio da nossa avó materna, que já trabalhava com a espiritualidade, nós nunca se interessamos por isso. Mas como diz o ditado, que quando a água bate, a gente aprende a nadar, e quando aparece uma boia salvadora, a gente procura se agarrar. Um amigo em comum nos falou, ele tinha sofrido um acidente de carro e tinha ficado bastante debilitado. E alguém falou para ele ir num santuário. Na época era o Santuário Ramatiz, em Leme. E ele nos disse assim: Flávio, você gostaria de ir lá? Eu posso lhe dar o telefone. Como já fazia 2 anos que a gente estava com a situação muito grave de saúde, a gente foi. Chegando lá, passamos pela consulta. No caso lá tinha as cirurgias espirituais, sem corte. Fomos submetidos a essa intervenção espiritual e ficamos bons. Daí eu comecei a seguir. Comecei a procurar a espiritualidade? Não. Por quê? Porque eu também tinha a mentalidade de ir, buscar, conseguir e não voltar nunca mais. Não voltei mais. O tempo foi passando. De 97, quando tive o problema, até 99, quando recebi a cura física, foram se passando o tempo, aconteceu a perda de um cunhado num acidente de moto. Aí lembramos novamente do centro espírita. Aí lembramos novamente da espiritualidade. E em 2004, aconteceu o acidente. Um ano depois, em 2005, fomos procurar uma casa espírita. Lá não tinha as cartas consoladoras, mas tinha o valoroso trabalho das pessoas que são os atendentes fraternos. E ele nos explicou o seguinte, que nada acontece sem a permissão de Deus. Que aquele meu cunhado que havia falecido, de 40 para 41 anos de idade, porque a gente chega cheio de perguntas. Por que aconteceu? Por que Deus permitiu? Era hora dele ir ou não era? A gente cheio de perguntar. É hora ou não é? Né? E ele nos explicou o seguinte, que tudo é por permissão de Deus. E que ninguém pode carregar a cruz que é do outro. E que ninguém pode serrar um pedaço da cruz para ela ficar um pouco mais leve. Porque lá na frente ela vai servir de ponte. E daí a gente não vai ter como passar. Ele nos explicou que se a gente quisesse entender tudo o que aconteceu, nós deveríamos começar a seguir a casa espírita, frequentar a casa espírita e principalmente participar dos estudos que a casa espírita oferece, que é muito importante. E só então, somente então que nós começamos a entender. Aí nós começamos a seguir. Aí nós começamos a frequentar, começamos a participar dos estudos, começamos a saber o porquê das coisas, porque a gente chega muito cheio de perguntas, e o Espiritismo tem resposta para tudo. O Espiritismo não é o porquê assim e acabou. Não existe segredo, não existe dogmas de segredo. O Espiritismo é aberto para todos. E aí nós começamos a seguir. Aí nós começamos a seguir e trabalhar e estamos indo até hoje.
Ah, então agora estava bom. Ah, agora eu já era trabalhador espírita. Agora eu já aplicava passe. Agora eu já trabalhava na mesa mediúnica. Ah, agora eu tô, nada me abala. Ledo engano. Quando em 2017 veio o desencarne do meu pai. Porque consolar alguém que perdeu um ente querido é fácil. Mas quando é na carne, aí é difícil. É difícil. Você fica sem chão. A ausência da presença física é muito difícil para a gente. Eu me lembro como se fosse hoje. No dia do velório do meu pai, estava chegando a hora do sepultamento. Naquele dia, eu tinha uma palestra marcada na Casa Missionários da Luz, em São Pedro. É lógico que eu estava destruído. Quem não fica? Um pai com um histórico longo de sofrimento com câncer. E naquele dia que ele desencarnou, eu tive que fazer uma decisão que só quando você entende o que quer dizer a vida, a morte, o desencarne e o alívio da dor, só assim você vai conseguir fazer. É a oração que você tem que pedir ou a cura ou a libertação. E graças aos ensinamentos que a doutrina espírita me trouxe, eu pedi para Deus que libertasse meu pai. Mas como eu já estava dizendo, naquele dia do sepultamento eu tinha uma palestra marcada. E por coincidência, o nosso amigo Ricardo, que se encontra hoje aqui, ele estava escalado para fazer a palestra no meu lugar. E na hora que foi sepultar o corpo do meu pai, nosso mentor espiritual veio e me disse assim, ele não veio assim calminho, meu irmão, você está triste, seu pai morreu, eu vou passar a mão na sua cabeça, eu vou carregar você no colo. Não, ele me disse aqui assim, escuta aqui, você acredita que a vida continua ou você tem certeza? Se você só acredita, continua chorando com a cabeça baixa. Mas se você tem certeza, levante a cabeça e vá cumprir a missão que você se propôs a fazer. Eu pedi desculpa para o nosso amigo, que estava pronto para me substituir, e no dia que o meu pai foi sepultado, naquela tardezinha de 18 de agosto de 2017, naquela mesma noite, eu fui proferir uma palestra no centro. Fui cumprir a minha missão. Por quê? Talvez porque a nossa fama dos espíritas de frio e mórbido, porque tem gente que diz que a gente é frio e mórbido. Frio por quê? Porque você vai no velório do espírita, eles estão se confraternizando, estão se abraçando, muitas vezes sorrindo, respeitosamente, mas sorrindo. E mórbido porque só fala de morte. Não foi por isso que eu fui fazer a palestra. É porque eu havia conquistado já algo que é o maior tesouro que a doutrina espírita nos traz. Que não é a cura física, que não é a cura espiritual e que não é o consolo da morte do ente querido. É algo que a gente busca e não sabe o quê. Mas, na verdade, o que a gente mais precisa quando entra numa casa espírita, o maior tesouro que a casa espírita nos traz é o conhecimento. Porque o conhecimento que a casa espírita nos proporciona, ele nos imuniza de todo tipo de engodo, de todo tipo de enganação, de todo tipo de fraude, de todo tipo de crença falsa. Através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, você nunca mais vai cair no conto, na mentira. Você nunca mais vai ir num lugar e participar da campanha tal de prosperidade. Você nunca mais vai ter que pegar o lencinho tal abençoado para a sua conta no banco eliminar.
Você nunca vai cair em tipo de enganação nenhuma, porque o conhecimento nos imuniza. E a cura física, a cura espiritual e o consolo vem por acréscimo. Tudo isso vem por acréscimo quando você conquista o conhecimento que a casa espírita traz, que é infinito. Ninguém nunca sabe o bastante, a gente sempre tem o que aprender. Vocês querem ver um exemplo? Quando a gente começa a vir no centro espírita, já há algum tempo, a gente costuma dizer, quando encontra um conhecido, que religião você é? Eu sou espírita. Eu sou espírita. Então vamos fazer um teste. Você sai daqui da União Espírita de Iracemápolis, você vai para sua casa, e quando você chega com o seu carro para entrar na garagem, tem um pote de barro desse tamanho na porta da sua casa. O frango que está no meio ali, daquela farofa, daquela vela vermelha, verde, amarela, aquela fita, parece um peru de tão grande. Você estaqueia ali o carro e aí vem a pergunta: o que você faz, espírita? Tem uns que faz algum tempo, já que vem na casa, que vai dizer assim, a gente escuta muito: eu acho que eu tenho uma mediunidade aflorada, que um absurdo. Quando eu vi aquele pote de barro, me subiu um arrepio no corpo que a entidade gravou em mim. Eu preciso ir no centro, eu preciso de um tratamento especial agora, porque a entidade cravou em mim. Ela está acoplada em mim, eu estou sentindo que aquilo lá era para mim. Se você tiver o conhecimento, o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo ali com todo respeito? Porque aquilo ali é justamente para intimidar. E a intimidação tem um efeito que se chama fazer com que você se desarme. Então, a partir do momento que você vê aquilo, você não tem o conhecimento, você acredita que aquilo é para você, vai fazer mal, você abre o seu campo vibracional e aquelas pobres coitadas entidades que estão realmente ali, achando que eles ainda precisam daquele alimento físico para, escravizados, fazer algo em troca, aí sim eles podem entrar no seu campo vibracional. Mas se você quiser, se você deixar que o medo e a falta de conhecimento tomem conta de você. Você pega com todo respeito, coloca num saco de lixo, coloca no lixo e acabou. Você não vai sentir medo, você não vai sentir arrepio, não vai ter entidade nenhuma acoplada em você e você vai se sentir muito mais forte. Porque, como já dissemos, o maior tesouro que a doutrina espírita nos traz, que a casa espírita nos traz, é o conhecimento. E volta a pergunta: o que você vem buscar na casa espírita? Conhecimento. Porque o conhecimento, como já dizia Kardec, liberta. Amai-vos e instruí-vos. Porque o conhecimento liberta. É como você saber ler. Você olha numa placa, nem que você não queira, você já leu. Ao passo que se você não souber ler, você não tiver adquirido o conhecimento da leitura, qualquer um vai te enganar. Você fala, ali é o banheiro? Não, ali é outra coisa. Você não sabe. Você entra porque você não tem o conhecimento. E a casa espírita, todas as casas espíritas, oferecem o conhecimento através dos cursos. Basta a gente ter boa vontade e querer. Porque, como já dissemos, o resto vem por acréscimo. A cura física vem por acréscimo. A cura espiritual vem por acréscimo. E o consolo, sem dúvida nenhuma, vem por acréscimo. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você vai chorar? Vai chorar com a perda do seu ente querido. É normal. Você vai sofrer? Vai. A presença física faz muita falta. Mas você vai entender que você não pode prender ele a você. Que você não pode ficar revoltado. O choro da saudade é válido. Mas o choro da rebeldia, do rancor com Deus, esse não.
Então, só o conhecimento nos liberta. E ele é o maior tesouro que podemos buscar na casa espírita. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolvam de sempre. Muito obrigado.